Bom dia, meu irmão e minha irmã, tudo bom? Hoje nós vamos estudar aqui o tema de segunda-feira, que tem como o título Um Começo Difícil. Eu vou tentar ser mais breve hoje, que eu tô com a garganta bem irritada. O título da semana é Começo Difícil e o título de hoje, Um Começo Difícil. Hoje é segunda-feira, 14 de julho, e a lição de hoje vem trazendo para a gente o resultado inicial do encontro de Moisés e Arão com Faraó, né? Nós vimos no estudo de ontem que Moisés e Arão se apresentaram aos líderes do povo hebreu, fizeram os sinais que Deus havia dito que faria na frente deles ali, e eles se alegraram e adoraram o Senhor. Está lá no capítulo 4 do livro de Êxodo. Então, com eles concordando, né, com Moisés e Arão, esses dois foram até Faraó e pediram Faraó para deixar o povo ir. No momento em que eles pedem, como nós vimos ontem também, Faraó diz assim: quem é o Senhor? Né? E eu não deixarei o povo ir. Né? E como consequência, já baseado já no estudo de hoje, Faraó manda que aumentassem ali a carga de serviço sobre o povo hebreu. Ele diz assim: deve ser porque vocês estão muito ociosos que vocês ficam com essa ideia de sair para adorar o Senhor no deserto, né? Então, ele diz aos capatazes assim: olha, fala para o povo que ao invés de receberem a palha para fazerem os tijolos, eles mesmos vão ter que ir buscar a palha. E outra coisa, eu quero a mesma quantidade de tijolos que eles faziam. Ou seja, o trabalho já era pesado, o trabalho a palavra de Deus já dizia que no início que eles estavam sendo oprimidos já, e aí aumenta ainda mais a carga. Fica tão assim trabalhoso que eles não dão conta do serviço, a ponto de os próprios capatazes irem falar com Faraó. Olha o que os capatazes falam aqui no verso 15 do capítulo 3. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Vejam bem, os próprios capatazes, aqueles que pressionavam o povo para trabalhar, foram conversar com o Faraó. Falou assim: olha, está sendo muito rígido, porque eles já trabalhavam muito, produziam aquela quantidade de tijolos. Agora eles vão ter que sair da produção dos tijolos para ir buscar a palha, para voltar e fazer a mesma quantidade de tijolos. Então eles não davam conta. E então Faraó diz assim: não, é porque eles estão ansiosos, né? Trabalhar, eu quero a mesma quantidade de tijolos. Como resultado disso, os líderes ali do povo hebreu se voltaram a princípio ali contra Moisés e Arão. E eles dizem assim no verso 21. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Vejam, será que o povo não tinha razão de reclamar? Por quê? Moisés estava lá no Egito, recebeu ali a presença de Deus na sarça ardente, já era um milagre. Então, ele aceita, depois de alguma relutância, já sabendo do trabalho que teria, né, da dificuldade que seria tirar o povo do Egito, mas ele aceita, se encontra com Arão, fazem os sinais que Deus pediu para eles fazerem diante
dos hebreus. Os hebreus se alegram, adoram ao Senhor, aceitam ali a, o chamado, aceitam ali a missão de saírem do Egito, né? Liderados por Moisés e Arão. E logo na primeira tentativa, aparentemente dá errado. Porque talvez eles pudessem pensar assim, bom, o sinal foi verdadeiro, o milagre foi verdadeiro, então Moisés vai lá conversar com ele, ele não vai deixar, então, mas Deus vai tirar a gente daqui com mão poderosa. Só que a primeira coisa que acontece não é isso. Então eles deixam de confiar naquele momento e vão falar contra Moisés e Arão. E o que Moisés e Arão falam? Diz assim, nos versos 22 e 23. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para dar-lhe em teu nome, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo da terra, desta terra, né? Livraste o teu povo. A princípio, como nós conhecemos aqui o restante da história, a princípio a gente fica pensando assim, nossa, que povo incrédulo. Só que naquele momento, de acordo com o sofrimento deles, será que eles não tinham razão para reclamar? Porque você já recebeu uma chibatada nas costas? Vou reforçar aqui. Nós já conhecemos o futuro do povo de Israel aqui no Êxodo. Nós sabemos como Deus libertou esse povo. Só que naquele momento, eles recebiam as chicotadas, recebiam o trabalho pesado, e isso era muito penoso. Então eles viram ali os milagres, eles viram a capacidade de Deus de tirar o povo de lá, mas naquele momento eles estavam sofrendo. E eles disseram, olha, que o Senhor olhe para vocês dois e julgue a vocês dois da forma que ele achar que deva julgar. Porque o plano parece que deu errado, nós estamos sofrendo mais. Então eles reclamaram a Moisés, e Moisés e Arão foram orar a Deus. Vejam, esse povo que reclamou para Moisés aqui eram os líderes do povo hebreu. E a gente vai finalizar por aqui, mas antes, só a pergunta para reflexão. Qual é a melhor maneira de lidar com os líderes da igreja quando surgirem desentendimentos? E sempre existem desentendimentos? O que foi que Moisés e Arão fizeram? Foram consultar o Senhor. Então que esse também seja um exemplo para cada um de nós. Consultar a Deus, orar a Ele, para que a gente possa resolver os conflitos que surgirem da melhor forma possível. E amanhã, a partir de amanhã, a gente vai ver também as providências divinas e como que Deus vai libertar o seu povo ali do Egito, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, bondoso Pai amado que estás nos céus e também aqui conosco, te agradecemos por mais um dia de vida, te pedimos perdão pelos nossos pecados, que o teu santo e bom Espírito nos abençoe, nos conduzindo a cada dia conforme o teu querer. Te agradeço imensamente por tua graça, pelas tuas misericórdias, pelas providências que o Senhor toma na vida de cada um de nós, mesmo muitas vezes não entendendo o caminho que estamos seguindo, mas queremos te pedir que o Senhor continue a nos guiar. Quero pedir ao Senhor de forma especial uma bênção por tia Nelly, que está em recuperação de um tratamento, de um machucado que ela teve na perna. Quero te pedir também por Ravi, filho da minha colega de trabalho, que está enfermo também, que o Senhor esteja com ela, abençoando o Ravi, curando também dessa enfermidade. Que o Senhor também esteja com os meus familiares, os filhos e netos e bisnetos de Tiquinca e de Tia Bela que se foram. Que o Senhor abençoe a cada um dos seus parentes. Esteja conosco, dá-nos um dia abençoado na presença do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estava tentando segurar o espirro pro fim do vídeo, mas não deu. Irmãos, bom dia para vocês. Amanhã a gente volta
com a sequência do estudo da Palavra de Deus. Até lá.